Vamos definir agora a função arcosseno. A função arcosseno vai ser pensada como sendo a inversa da função seno, restrita a um intervalo onde esta é injetiva. Então, inicialmente, vamos lembrar alguns aspectos da função seno. Então, a função seno era uma função cujo domínio era os reais, e a imagem, intervalo fechado, menos 1 e 1. Aqui vamos, então, analisar o gráfico da função seno para identificarmos um intervalo onde ela seja injetiva. Então, nós vemos do gráfico da função seno que há várias possibilidades para escolhermos um intervalo onde ela seja injetiva. Por exemplo, intervalo aqui de π sobre 2 a 3π sobre 2 corresponderia a esse trecho do gráfico que nós vemos determinaria uma função injetiva. Agora, o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 também serviria da mesma forma que outros intervalos aqui, por exemplo, menos 3π sobre 2 a menos π sobre 2, etc. Então, como nós queremos restringir o domínio da função seno de modo que ela seja, neste novo domínio, injetiva, por convenção, a gente vai fixar o domínio como sendo o intervalo fechado em menos π sobre 2, fechado em π sobre 2. Então, a gente considera aqui a função seno restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, a imagem continua menos 1 e 1, e aqui a gente usa o mesmo símbolo seno, mas a rigor essa função seno ela é uma restrição da função original, cujo domínio é R. Então, para a gente não carregar muito a notação, a gente até pode escrever isso colocando um símbolo aqui, só para indicar que a gente está com a função seno, que não é a função seno original, porque o domínio não é R, mas parte dos reais. Agora, definida nesse domínio, menos π sobre 2 e π sobre 2 fechado, a gente vê que a função seno é injetiva, ou seja, valores distintos do domínio têm associados valores distintos da imagem. A gente vê isso por aquele teste que a gente analisou do gráfico de uma função injetiva, ou seja, retas paralelas ao eixo x cortam o gráfico em apenas um ponto. Então, se a gente considerar o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, as retas irão cortar o gráfico nesse trecho do domínio menos π sobre 2 a π sobre 2 em apenas um ponto, que mostra a injetividade da função. Então, ela é injetiva. Na verdade, ela é uma bijeção, então tem inversa. E aqui, nós então definimos a função arcosseno como sendo a inversa dessa função seno restrita ao domínio menos π sobre 2, π sobre 2. Ou seja, arcosseno é uma função que terá domínio a imagem dessa função seno, ou seja, o domínio da arcosseno é o intervalo fechado menos 1 e 1, e a imagem da arcosseno é o domínio dessa função seno aqui, ou seja, a imagem da arcosseno fica o intervalo fechado em menos π sobre 2, fechado em π sobre 2. E aqui, dado um número real z, nesse intervalo fechado em menos 1, fechado em 1, arco seno de z é um número real
vamos denotar como sendo θ. Esse θ está entre menos π sobre 2, π sobre 2, fechado, onde θ é o número real, satisfazendo a seguinte equação: seno de θ é igual a z. E aqui a gente lembra que θ está na faixa dada por esse intervalo fechado aqui, ou seja, θ maior ou igual que menos π sobre 2, menor ou igual que π sobre 2. Então a definição da função arco-seno, ela é uma definição onde, dado um z, o arco-seno de z é obtido resolvendo essa equação aqui. Ou seja, arco-seno de z é um número θ, onde esse θ é tal que o seno de θ é z. Essa aqui constitui-se a definição de função inversa. Então, arco-seno torna-se a inversa da função seno restrita a esse intervalo fechado, menos π sobre 2, fechado em π sobre 2. Então aqui, para efeitos de fixação, vamos tentar calcular o arco-seno de menos meio. Então, menos meio é um valor no domínio e a gente quer calcular arco-seno de menos meio. Então, por definição, aqui a gente está tomando z igual a menos meio e a gente quer calcular o arco-seno de menos meio. Então, isso é um número real θ, onde esse θ é determinado resolvendo a equação seno de θ igual a menos meio, que é o valor do z que a gente está considerando. E levando em conta que o θ também há uma informação adicional que ele está nesse intervalo fechado, menos π sobre 2, π sobre 2. Então, basicamente o que a gente tem que fazer, a gente olha aqui o ciclo trigonométrico, inicialmente a gente aqui olha o que seria o valor de θ associado, qual seria o valor de θ tal que o seno daria meio. Então, para dar meio, nós sabemos que o seno de θ, dando meio, o θ seria π sobre 6, 30 graus. Aqui eu vou marcar o ângulo aqui fora. Então, seno de π sobre 6 dá meio. Só que o valor que nós estamos querendo calcular não é meio, mas menos meio. Bom, a partir dessa localização do valor dando meio, ou seja, no primeiro quadrante, a gente sabe que para dar menos meio seno, teríamos essa possibilidade aqui ou essa aqui. Bom, agora a gente vê, esse θ ele está situado na faixa menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, menos π sobre 2 a π sobre 2. A gente estaria pegando ângulos que estariam determinando pontos no ciclo trigonométrico que estariam ocupando essa faixa toda aqui. Ora, o valor que a gente quer achar é o ângulo θ cujo seno é menos meio. Então a gente só tem duas possibilidades, essa aqui ou essa aqui. Esse valor aqui, esse ângulo, ele está fora da faixa menos π sobre 2 a π sobre 2. Então a gente vê que o ângulo θ cujo seno me dá menos meio corresponde a esse que está marcado aqui. Esse valor se escreve como sendo menos
π sobre 6. Então aqui a gente descobre que θ é igual a menos π sobre 6. Então a gente usou a definição de arco-seno para calcular arco-seno de menos meio. Agora vamos tentar construir o gráfico dessa função arco-seno. Bom, aqui a gente considera novamente o gráfico da seno na faixa menos π sobre 2, π sobre 2. Então a gente vê que tem esse aspecto aqui. Então vamos representá-lo aqui novamente. Agora, isso aqui seria então parte do gráfico da seno. A gente sabe que se o ponto AB ele pertence ao gráfico de uma função f que admite inversa, então o BA ele está no gráfico da inversa da f, ou seja, da f a menos 1. Então aqui a gente tem a função seno restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, e a gente quer calcular o gráfico da função arco-seno. Que é a inversa dessa função seno mostrada aqui, cujo gráfico a gente tem aqui, né? Então, arco-seno, o domínio é menos 1 e 1, então a gente marca ele aqui. E a imagem, menos π sobre 2, π sobre 2. Então a gente nota o seguinte, esse ponto aqui, ele é um ponto onde o x é menos π sobre 2, então a gente tem um ponto de coordenadas menos π sobre 2, y menos 1. Mas disso que a gente analisou aqui, a gente vê que esse ponto aqui, no gráfico do arco-seno, ele vai corresponder ao ponto menos 1 menos π sobre 2. Então ele vai estar representado aqui. Então esse ponto, ele corresponde a esse. Esse ponto é o 0, 0, e no gráfico do arco-seno ele permanece como 0, 0. Aqui você tem o ponto π sobre 2, 1. Que no gráfico da arco-seno corresponde ao ponto 1 π sobre 2. Então ele estaria aqui. Então a gente vê o seguinte, essa parte aqui, ela vai corresponder a essa parte aqui. E essa parte do gráfico da seno, ela me gera essa parte no gráfico da arco-seno. A gente podia ficar meio na dúvida, porque aqui a concavidade ela está mudando, né? Aqui a concavidade, o gráfico da seno é para cima e aqui é para baixo, né? Bom, aí a gente pode usar aquele fato de que
A relação entre o gráfico da função f e da f a menos 1 é tal que ele é simétrico em relação à reta y igual a x. Então, a reta y igual a x é a bissetriz mostrada aqui, do primeiro, terceiro quadrante. Então, se você tem aqui essa parte do gráfico, algo que acontece aqui, o simétrico dessa curva aqui, em relação a essa bissetriz, ela estaria aqui. Que cada ponto aqui se traçaria uma perpendicular à reta bissetriz aqui e marcaria a mesma distância como mostrado na figura. Então, a esse ponto você tem um simétrico aqui. Então, isso dá mais ou menos uma ideia de que se a concavidade aqui é assim, no gráfico da inversa ela muda. Então, aqui temos o gráfico do arco seno de Z.